Efésios 2. Antes de iniciar essa leitura, não esqueça de orar, se colocar humildemente diante do Deus Todo-Poderoso para que Ele fale contigo através dessa palavra. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra preciosíssima para a vida de um cristão. Tente estudar mais a fundo essas palavras, esses versículos, e eu vou trazer alguns pontos para ajudar no nosso entendimento. Bem, Paulo mostra que o estado do homem sem Jesus é de um morto, isto é, surdo, cego e apático. Mortos que andam, mas não ouvem, não veem e não sentem. Sendo conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, que ele diz lá no versículo 2. Esse príncipe da potestade do ar é o diabo. Paulo mostra que há uma total incapacidade do homem se salvar sozinho, porque ele está morto. E esse homem, ele faz somente a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Isso é o que nós chamamos de depravação total. Não há nada de bom no homem, só há pecado. Atenção! Reflita se você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida ou a sua própria vontade, a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Suas decisões são baseadas no que a Bíblia ensina? Suas decisões são tomadas a partir de muita oração? Bem, para um morto espiritual só resta a ira de Deus. Por isso Paulo diz no versículo 3 que esses que não têm a Deus, não têm Jesus, são filhos da ira. Lembre-se, Deus, ele é justo. Isso quer dizer que ele sempre faz a justiça perfeita. Então Deus, ele pune os infratores da lei com a sua ira.
o pior castigo que alguém poderia receber. Esse é o estado de todo aquele que não tem Jesus como seu Salvador. Essa é a punição, é a ira de Deus. E nós estávamos nessa situação, mortos, sendo filhos da ira. Mas preste atenção que a partir do versículo 4, Paulo fala, mas Deus. Ele usa aqui uma conjunção que dá a ideia de contraste. Então, ele vai fazer um contraste agora, quando ele bota, mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ele nos tirou desse estado de morto. Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Versículo 5, ele mostra que é pela graça que somos salvos e não por esforço nosso. Deus nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais. Essa é a promessa futura que viveremos a eternidade com Jesus no céu. Versículo 8. Esta é a graça derramada mediante a fé em Jesus e na sua cruz. Quando ele diz que pela graça sois salvos, essa graça é derramada mediante a fé. Que está escrito, a fé em quem? Em Jesus. Mas olha que interessante, esta fé não vem de você. Ele diz lá, não vem de vós. Essa fé não é tua, mas ela é dada por Deus. Aí você deve se questionar, eu tenho pedido mais fé em minhas orações? Ou você tem tentado gerar uma fé interior que vem de você mesmo? No versículo 10, aprendemos que Deus faz o pacote completo. Ele nos torna vivos com o propósito de cumprir obras preparadas por Ele mesmo. Bem, vamos continuar. Leitura a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Bem, Paulo aplica essas palavras ditas anteriormente, do versículo 1 até o versículo 10, para a igreja de Éfeso, que era gentia. Antes, eles estavam sem esperança, que é o que ele fala no versículo 12, e sem Deus no mundo. Versículo 13, ele fala, mas, de novo a conjunção que traz um contraste. Mas agora foram aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 14, Paulo fala que de ambos fez um, isto é, judeus e gentios agora são um só povo. Jesus derrubou a parede de separação, que quer dizer todos os rituais judaicos, as festas, as cerimônias que eram obrigatórias. Com a vinda de Jesus, não são mais necessárias. Jesus cumpriu tudo. No versículo 19, Paulo diz, assim já não sois estrangeiros. Por quê? Porque agora eles fazem parte da família de Deus. No versículo 20, a partir do versículo 20, nós precisamos ter a seguinte compreensão. Pensando numa obra, para um edifício ficar firme e não cair, a primeira parte a ser construída é o alicerce, ou também chamado de fundação. Essa é a base para manter a obra de pé. Assim, por cima do fundamento, a obra vai sendo feita. Note que aqui Paulo diz que o povo de Deus foi edificado, no versículo 20. Isso quer dizer construído por cima do fundamento dos apóstolos e profetas. Porque foram os primeiros, os apóstolos e os profetas, que vieram pregando e anunciando Jesus. Então, eles vieram primeiro. Eles fazem parte do fundamento, do alicerce. Mas, prestem atenção, neste fundamento, neste alicerce, a pedra angular, quer dizer, a pedra mais importante desse fundamento é Jesus. Sem ele, sem Jesus, sem a pedra angular, a mais importante, esse fundamento não existiria. Então, essa obra que nós estamos falando é a igreja. A igreja, ela cresce com esta base da pregação dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra principal. Essa igreja, ela vai se santificar a cada dia, se dedicando a Deus em todo o tempo. E graças a Jesus que nós, você é gentio, eu também, nós não fazíamos parte do povo judeu lá do início, mas graças a Jesus que nós, gentios, recebemos, melhor dizendo, o privilégio de fazer parte desse edifício, a igreja. Nós somos pedras vivas, estamos nessa obra que só cresce. Que o estudo
deste capítulo de Efésios te traga alegria. Alegria na salvação de Cristo Jesus. Ninguém pode tirar essa alegria de você nem de mim. Que você ore a cada dia pedindo mais fé, porque essa fé é dada por Deus. E que assim consigamos nos santificar mais e mais para a glória de Deus Pai.